Ah, tá bem, então. Então, como o Pavel, ele comentou da dificuldade no idioma inglês, e como todo mundo se sente talvez mais confortável, né? A gente pode conduzir, então, em espanhol, né? O Pavel participar em espanhol e a gente, então, conduzir em português, tá bem? Então, boa tarde a todos. Eu sou o professor Paulo Roberto da Cunha, da FURB e da UDESC, né? Na Universidade do Estado de Santa Catarina. E eu fui convidado para mediar a sessão da sala virtual 77, intitulada Narcisismo Evidenciado em Redes Sociais em Estudantes de Pós-Graduação, estricto sensu, da área de negócios do Brasil, né? Os autores são Pavel Elias Zepelaturo e o professor Flaviano Costa, ambos da Universidade Federal do Paraná, ok? De acordo com as regras aí da sessão e do congresso, 15 minutos, então, para os autores apresentarem, 30 minutos para fazer os comentários, a gente poder discutir, e depois 15 minutos para a gente abrir para a plateia, para ter a interação também, tá bom? Pavel, se por um acaso se estender, eu também não te preocupa, eu te dou um feedback do tempo, tá bem? Fique à vontade. Muito obrigado, tá? Vou ver a compartilhar. ¿Están viendo ahí vocês a apresentação? Ainda não. Para mim, não. Aqui aparece para a gente. Eu estou vendo também. Só para mim não está, mas pode apresentar, se para os demais está aparecendo, para mim pode apresentar, por favor. Tá bom. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias a todos por su tiempo y por su compañía esta tarde con nosotros. Bueno, mi nombre es Pavel Cepeda, soy de Chile, justamente, y soy alumno de doctorado del programa de posgraduación en contabilidad de la Universidad Federal de Paraná. El presente trabajo fue desarrollado en conjunto con el profesor Dr. Flaviano Costa y es parte también de mi disertación de maestrado que fue defendida justamente a principios de este año, el cual se titula Narcisismo evidenciado en redes sociales en estudiantes de posgraduación stricto sensu del área de negocios de Brasil. Como contextualización, dice, la conducta es algo que hacemos para relacionarnos todos los días en nuestros medios, ¿cierto? A través de las acciones que realizamos a diario. Es por eso que justamente el estudio del comportamiento humano, incluyendo las redes sociales, se está volviendo cada vez más frecuente en las investigaciones psicológicas, educativas y culturales. Ya la influencia de las redes sociales, ¿cierto? Y de Internet en la vida diaria de millones de personas de diferentes partes del mundo se ha convertido también en una pieza fundamental de las nuevas generaciones. Las comunidades virtuales cada vez se abren más paso a nuevos caminos y se ha vuelto una nueva forma de comunicación y expresión. Estudios indican que los brasileños pasan en promedio 3 horas y media exclusivamente ingresando a redes sociales y plataformas digitales. Por lo tanto, nos sorprende que las redes sociales justamente y las plataformas digitales funcionen como mecanismos para la propagación de acciones que son bastante narcisistas, ¿tá? El narcisismo es un rasgo de la personalidad multifacético que se está generalizando cada vez más en todo el mundo. Es una condición psicológica y cultural en que las personas tienen un sentido omnipotente de su propia realidad, los cuales tienen una profunda necesidad de atención y admiración excesiva en su entorno. Opa. Disculpen. Solamente eso aquí. Ahí sí. Disculpen. De su entorno. Ya la American Psychiatric Association, ¿cierto? Diferencia el narcisismo en 2 categorías. El narcisismo clínico, que es considerado el trastorno de la personalidad y por lo tanto debe ser tratado. Ya el narcisismo subclínico es considerado como no patológico y el cual hace referencia a los trazos y características de personalidad presentado por un gran número de personas en algún momento de su vida.
Este trabajo, bueno, se delimita justamente por su alcance a nivel subclínico, debido a que es esperado identificar características de comportamiento narcisista en redes sociales, sin abarcar justamente discusiones teóricas en contextos patológicos y otros enfoques clínicos que son el tema justamente en cuestión. Con la llegada de las tecnologías de la información y en particular las redes sociales, ha proliferado justamente el narcisismo virtual, que se trata también de un conjunto de prácticas de comunicación típicas del universo 2.0 o también llamado web social, el cual está basado en un egocentrismo tan fuerte que llega a rozar a veces lo patológico. Yo que estoy teniendo dificultades para pasarlas hoy. Ahí sí. El narcisismo digital se expresa a través de una serie de acciones extremas, como por ejemplo, tomar su gran número de selfies y publicarlo en redes sociales en periodos de corto tiempo, ¿ya? Compartir momentos que se pueden también catalogar como demasiados íntimos, y en ese ámbito los narcisistas digitales buscan mecanismos para expresarse, y uno de ellos justamente son las redes sociales. El narcisista de redes sociales busca la aprobación y la admiración por parte de su entorno, lo cual se expresa también a través de la cantidad de likes o me gusta, ¿cierto?, que obtiene cuando publica una foto o cualquier evento que publica en sus redes sociales. Ya este fenómeno justamente de redes sociales, además de otros tipos de comunidades en línea, se ha convertido en uno de los mayores eventos en estos últimos años, lo que también constituye una nueva forma de hacer sociedad. Bajo este contexto, ¿cierto? Y de acuerdo a lo expresado, este estudio se preocupa por responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intensidad de narcisismo evidenciado en redes sociales de los estudiantes brasileños de posgraduación stricto sensu del área de negocios? Bueno, nosotros creemos que este trabajo se justifica porque a pesar de la abundancia de publicaciones relacionadas al narcisismo clínico, ¿cierto?, la investigación empírica sobre el narcisismo subclínico es considerada relativamente reciente, y en especial cuando se trata de esta nueva vertiente denominada justamente narcisismo virtual. Bueno, para este trabajo se ocupó la siguiente metodología. Primero, la investigación es descriptiva, ya que busca especificar las propiedades y las características de los alumnos que componen la muestra de estudio. Por lo tanto, pretende medir y recoger información de manera independiente. Es cuantitativa porque se caracteriza porque el uso de instrumentos estadísticos en el proceso de recolección y procesamiento y análisis de los datos. Y es exploratoria, ya que busca comprender de manera general un tema que ha sido poco estudiado. En cuanto a su población en estudio, estos fueron estudiantes del área de negocio de Brasil, la cual está compuesta por estudiantes de los 264 programas de posgraduación, ¿cómo se llama? Que estos reúnen 364 cursos de posgraduación registrados en el año 2020, en las áreas justamente de contabilidad, administración y economía. Los alumnos que participaron de la muestra de estudio fueron alumnos de maestrado académico, maestrado profesional, doctorado académico y doctorado profesional. Ya el instrumento electrónico que se ocupó fue el SurveyMonkey, que funciona en línea, ¿cierto? Los datos fueron analizados por el SSPS versión 22. Ya para la difusión se utilizaron redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y LinkedIn, ¿ya? También se mandó un correo electrónico a todos los coordinadores y secretarios de los diferentes programas. También se masificó los grupos de bolsistas de la CAPS y los grupos de Facebook de algunos programas. Ya la recopilación de los datos fue desde el 1 de octubre hasta el 20 de noviembre del año 2020. En cuanto al instrumento que se utilizó, tiene como objetivo justamente verificar la intensidad de narcisismo en redes sociales, y fue construido a partir de un vasto referencial teórico en la observación de comportamientos manifestados en redes sociales. Tales comportamientos fueron resumidos en un cuestionario que se denominó Cuestionario de Percepciones sobre la Intensidad del Narcisismo Virtual, el cual posee 36 preguntas de intensidad que va de 0 a 10 puntos, en que 0 representa totalmente un desacuerdo y 10 representa justamente totalmente de acuerdo. Para las técnicas de análisis de datos, justamente se ocupó el alfa de Cronbach con el fin de medir la confiabilidad del instrumento
y el cual nos arrojó un 0.98 de confiabilidad de la escala, lo que es considerado como excelente. Las estadísticas descriptivas fueron utilizadas para describir justamente la información de la variable inherente y la caracterización de la muestra, y el análisis factorial exploratorio para identificar los grupos de variables que tienen alta correlación entre sí, además de verificar justamente la fiabilidad de la estructura y así reducir la escala. Para garantizar que el instrumento se ajustó al propósito de la investigación, ¿cierto?, los miembros del Laboratorio de Educación e Investigación Contable LPEC de la Universidad Federal de Paraná realizaron un análisis y validación de cada una de las partes que componen el instrumento de investigación. Posteriormente, los ajustes ya realizados, los alumnos fueron ¿cómo se llama? Perdón, el instrumento fue enviado y aprobado por los profesores que justamente investigan en el área de educación. Como preteste, el instrumento fue enviado a un grupo de estudiantes de posgraduación del área de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Federal de Paraná, quienes lo contestaron de manera individual sin manifestar problema alguno en comprensión de las preguntas, con un promedio de tiempo de 7 a 9 minutos respectivamente. Ya la investigación fue registrada en el Comité de Ética de la Universidad Federal de Paraná y justamente la investigación también en la plataforma Brasil correspondiente. Pavel, 5 minutos, ¿ok? Sí. El universo total de los alumnos correspondientes recopilados fueron de 984 preguntas totales. 226 preguntas fueron respondidas en el link número 1 y, ¿cómo se llama? El resto fueron a través de Facebook, LinkedIn, Instagram y WhatsApp, lo que equivalió a un 23% de las respuestas totales. 758 respuestas fueron relacionadas al link 2, enviando a los correos electrónicos, los coordinadores y secretarios, lo que constituyó un 77% de las respuestas totales. Finalmente, 605 respondientes finalizaron totalmente el cuestionario, lo que representó un 61.48% de las encuestas válidas. En ese caso, ya para la descripción justamente de los análisis de los datos, el 51% corresponde al sexo femenino, el 64.79% se identificó con la etnia blanca. En cuanto al rango etario, la mayor parte de los respondientes se encontró entre 22 a 30 años, con un 48.8%, y en cuanto al tipo de institución, ¿cierto? El 86.12% constituye en educación pública. En cuanto al tipo de curso, el maestrado académico es el que más representa, con un 55.21% versus un 36.36% de doctorado académico. En cuanto a su región, la región sur representa un 45% de los correspondientes. En cuanto al uso de redes sociales, el que más se repite justamente son de 2 a 6 horas, con 45.62%. En cuanto a las horas destinadas al estudio, ¿cierto? La mayor parte informan que estudian entre 2 a 6 horas, con un 41.98%, y cuando se consultó si tenían experiencia docente, el 54% respondió que sí. En cuanto también se consultó si tenían experiencia en el mercado profesional, un 86.28% también respondió que sí. Ya las estadísticas descriptivas justamente se usaron para las medidas de la media, la mediana y el desvío estándar, pero para esta muestra solamente se utilizó la media para la representación de los resultados, ¿ya? Que la asertiva A8, busco respeto en redes sociales, fue la que manifestó mayor media tanto en los alumnos de maestrado como doctorado. ¿Ya? Justamente busco respeto en mis redes sociales, indica que estudiantes de posgraduación están preocupados, aunque se respeten sus opiniones y su manera de pensar. El segundo factor, que fue me siento seguro de mi spot, ¿cierto? Que indica la parte de seguridad, lo cual nos indica que estudiantes de posgraduación no tienen problema en evidenciar la seguridad al momento de realizar publicaciones en redes sociales. Y el tercero, la asertiva A9, ¿cierto? Me gusta ser contundente con mis comentarios en redes sociales, lo que indica que estudiantes de la posgraduación no tienen problema en manifestar de manera alguna o manera crítica justamente sus publicaciones en redes sociales. Cuando analizamos justamente el análisis factorial exploratorio, nos revisamos justamente las comunalidades y solo la alternativa A24, mi perfil en redes sociales público,
presentó valores por debajo del parámetro aceptado de 0,5 y se optó por excluirla. Ya las otras medidas, Kaiser-Meyer-Oki, tanto para alumnos de maestrado y doctorado, ambas representaron más de 0,90, por lo tanto se considera bueno. La prueba de Bartlett, tanto en las rodadas 1 como en la rodada 2, informó una significancia de 0%, ¿cierto? Con su p-valor menor a 5, por lo tanto se puede continuar y aplicar el análisis factorial exploratorio. Al realizar justamente la segunda rodada de los datos, esta presentó como una mejor estructura factorial, más adecuada para el presente estudio, por lo que se procedió justamente a analizar cada factor. Ya en el orden del maestrado, ¿cierto?, formó 3 factores, lo cual explicaron el 72,03% de la variación total. Autopromoción fue el valor que concentró la mayor parte de las asertivas, ¿cierto?, con 24 respuestas, en lo que resalta que la búsqueda de la atención y la autopromoción son comportamientos narcisistas que son evidenciados fuertemente en el entorno de redes sociales, ya que son un conducto favorable a través del cual se pueden usar la experiencia para atraer tanto la atención como la admiración de las otras personas. Ya el factor egocentrismo, ¿cierto?, con un 4,77% de la muestra, indica que la dependencia entre narcisismo con el egocentrismo es entendida y reflejada a través de las conductas extremas en redes sociales, lo cual es propio del tiempo y la cultura digital que vivimos. Ya personas ancladas en redes sociales y tendencias de población en general las hacen sentir con un alto orgullo de sí mismo y necesitan exteriorizarlo justamente en su círculo social. Ya la autoconfianza, ¿cierto?, es el convencimiento íntimo de que uno puede ser capaz de realizar con éxito una determinada tarea o misión, o bien elegir la mejor alternativa cuando se presenta un problema de decidir tomar una mejor decisión. Bueno, en general es confiar de más en que uno va a salir airoso o ganador de alguna situación, aun por difícil que parezca. Ya la AFE para el doctorado justamente formó 4 factores. Uno más que se aplicó la presunción, ¿tá? Y también el factor autopromoción condensó la mayor parte de las respuestas. Algunos autores indican que la presunción es un factor predilecto que se posiciona más fuerte con el uso de redes sociales, porque personas con altos niveles de narcisismo tienden a publicar con mayor frecuencia información muy personal con un mayor contenido de variedad. Se cree que las principales contribuciones de este estudio es importante porque aborda temáticas de relevancia en el estudio académico. Cuando se hace referencia a los estudios conductuales, el narcisismo y esta nueva variante también que es el narcisismo en redes sociales. También al momento de completar este estudio no se habían encontrado investigaciones similares en cursos de posgraduación o pregrado del área empresarial, así que se cree que este estudio ayuda a llenar un vacío empírico y teórico en los campos de estudios comportamentales. También se cree que una de las principales contribuciones de este estudio es la creación del cuestionario para capturar las percepciones sobre la intensidad del narcisismo virtual, que se inspiró justamente en el modelo de Raskin y Terry, y el cual representa una fuerte validez interna. Como consideraciones finales, ¿ya?, la presente investigación tuvo como objetivo justamente verificar la intensidad del narcisismo evidenciado en redes sociales de los estudiantes empresariales de posgraduación estricto sensu del área del negocio. Entre los resultados encontrados se pueden evidenciar que existe una diferencia en que alumnos de maestrado presentan mayores índices de narcisismo virtual en relación a los mismos elementos medidos por alumnos del doctorado. Del mismo modo, las asertivas referentes al respeto evidencian que los estudiantes de posgraduación están muy preocupados con que se respeten sus opiniones y su manera de pensar. A su vez, las asertivas relativas a la seguridad y expresión indican que los alumnos de posgraduación se sienten muy seguros de sí mismos y no tienen problema en expresar su opinión crítica de lo que piensan. Este resultado también es importante porque se percibe que los estudiantes de edad relativamente joven tienen mayor coraje y voluntad de expresar sus opiniones, sus problemas, sus logros académicos y profesionales con otras personas. Bueno, estos hallazgos también nos ayudan a los profesores a conocer las diferentes características de las nuevas generaciones en el ámbito académico. Ya para futuros estudios, se sugiere utilizar las mismas variables de estudiantes de graduación o posgraduación de diferentes áreas. Esto ayudará a que los próximos estudios puedan tener datos comparativos y así también traer más discusiones y más profundas sobre el tema. Ya por último, se sugiere ampliar la muestra con estudiantes de diferentes generaciones, ya que también puede existir una fuerte relación entre el uso de las redes sociales y la edad en que se encuentran los alumnos.
Bueno, para cerrar, justamente un dicho de Paulo Freire que me gusta mucho: enseñar requiere entender que la educación es una forma de intervención en el mundo. Muchísimas gracias. Ahí están los contactos del profesor Floriano y de quien habla Pavel Cepeda. Ok, Pavel, muito obrigado pela apresentação. Como a gente colocou no início da sessão, né, eu estava preparado para discussão, apresentação em inglês, mas aí o Pavel entendeu que era espanhol, o grupo falou que era espanhol, então a gente eu percebi aqui na sala que não tem, acho, nenhum estrangeiro ali de língua inglesa, então a gente vai conduzir o debate em espanhol e em português, né? Eu vou compartilhar também a minha... Vocês estão vendo a minha apresentação? Eu sim. Os demais estão conseguindo ver? Deixa eu botar no formato de apresentação. Pronto. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer a oportunidade pelo Congresso USP de convidar para essa sessão plenária, né? Uma sessão que a gente tem uma oportunidade maior de discutir o artigo. Agradecer ao Pavel e ao professor Flaviano por ter submetido o artigo. E, de certa forma, é um desafio, porque não é minha área, digamos assim, onde que eu demando maior estudo, que é a área de educação, mas eu gostei muito do desafio e sou muito agradecido por essa oportunidade. Obviamente, outros professores que estão aqui acompanhando a sessão teriam, talvez, condições e expertise maior que a minha para discutir o artigo. Mas nessa toada aí, eu espero que poder, os pontos que eu colocar aí para os autores refletirem, com a ideia sempre melhorar o artigo e ver esse artigo publicado, né, e contribuindo aí para a área. Eu vou fazer uma discussão, então, inicial, e aí qualquer coisa a gente vai conversando dentro desses 30 minutos e depois a gente abre para o público participar, tá bem? Eu vou fazer por partes, como eu fui entendendo o artigo, fui lendo o artigo, então eu vou fazer uma discussão por partes, e depois não precisa se preocupar, eu mando para vocês, eu tenho tudo anotado, tá bem? Primeiro ponto, então eu vou começar lá pela introdução, acho que tem muitos pontos positivos na introdução, que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, o narcisismo fica muito claro, né? Vocês conseguem fazer essa apresentação do narcisismo, pontuar bem esse papel do narcisismo, expor essa divisão da questão clínica e subclínica, né? Deixo isso bem claro, apresento isso rapidamente. Eu acho que um outro ponto interessante na introdução também vocês trazem uma síntese dos estudos. Essa síntese, ela perpassa aí pela área de negócios, ela perpassa na área de educação e profissional também, estudos que já discutiram narcisismo, né? E aí, nessa discussão, vocês caem num novo fenômeno, que é o fenômeno do narcisismo virtual, né? Esse narcisismo que ele aparece, então, dentro desse novo espaço, né? Que não deixa de ser um espaço diferente, onde que as pessoas, então, elas procuram criar, compartilhar, se comunicar dentro desse ambiente virtual, né? E dentro dessa questão, vocês trazem a discussão. E mostra também como essa nova maneira de se relacionar, ela pode impactar no dia a dia das pessoas, né? Bom, aqui, na introdução, eu quero destacar alguns pontos que eu acho que vocês ainda podem pensar e melhorar no artigo. Assim, Pavel e Flaviano, eu depois que eu fui pesquisar também, porque apesar de ter orientado um trabalho sobre Dark Tetrad, né, onde das personalidades sombrias é o narcisismo, mas eu fui pesquisar mais um pouco e eu percebi que é uma fração, né, é um produto da tua dissertação, né? E talvez nesse momento de fazer esse recorte, alguma coisa pode não ter alinhado ou ter pensado, porque você estava com a cabeça no todo e você teve que pegar um fragmento disso para explorar, né? Então, eu acho que um ponto que precisa apresentar bem é a questão da problematização, né? Na minha opinião, não fica realmente claro no trabalho qual que é essa lacuna, essa contribuição. Para mim, realmente, ela não fica claro, né? Porque qual é a diferença, né, que eu vejo dos outros artigos sobre narcisismo virtual que a gente tem lá na literatura?
Você mesmo cita vários artigos sobre narcisismo virtual. Então, isso não fica, de fato, pontuado no que de fato o teu artigo, né, pensando na ciência, não só no Brasil, de maneira ampla, né, visto que a gente tem nossas bases acessadas no mundo todo, o que ela pode contribuir? São os estudantes de estrito sensu, é a área de negócios, são os estudantes brasileiros, né? Agora, se é isso, por que isso? Por que esse fenômeno seria diferente para os estudantes brasileiros? Por que esse fenômeno seria diferente para um grupo, uma delimitação que seria a área de negócios ou estudantes de estricto sensu? Então, na problematização, isso precisaria aparecer, né? Mas me chamou a atenção, na tua apresentação, em uma parte do artigo, que você destaca que a cultura e a raça ela não influencia esse aspecto do traço de narcisismo. Então, eu fiquei me perguntando, assim, se raça e cultura, em algum aspecto, ela não influencia, né, do que exatamente a gente estaria tratando, né? Então, eu vou voltar ainda mais a isso. Você traz uma justificativa que os estudantes narcisistas eles tendem a considerar a sua performance, seu desempenho acadêmico, né? Ele vai para as redes sociais para demonstrar o seu desempenho acadêmico melhor do que de fato ele desempenhou, né? Ele teve de desempenho. Então, eu fiquei me questionando se essa realmente é uma justificativa que te ajuda para esse recorte aqui. Por quê? Porque, de fato, você não teve dentro do seu trabalho uma comparação com o desempenho desses estudantes, né? Você coletou a percepção deles em relação àquelas perguntas que você colocou, em relação ao narcisismo, mas você não fez nenhuma relação com o desempenho deles. Então, acho que isso precisaria ajustar. Muito bem. A questão de pesquisa. A questão de pesquisa que vocês colocam é qual a intensidade do disclosure, do narcisismo, né, nas redes sociais de estudantes brasileiros, de estrito sensu de estudantes brasileiros, né? Bom, quando eu olho a tua questão de pesquisa, eu fiquei com alguns pontos me questionando. Primeiro, a questão de pesquisa e o método me parece não estarem alinhados. Eu vou aprofundar mais isso. A forma como a pergunta se coloca e como vocês tratam isso. Porque eu fiquei na dúvida se a análise fatorial explica a intensidade do narcisismo desses brasileiros. Na verdade, quando eu leio mais o teu trabalho, eu vejo que o teu trabalho ele tem muito mais uma perspectiva de construir e validar um inventário para narcisismo virtual, né, do que, de fato, medir a intensidade. Obviamente que quando você usa análise fatorial, né, a análise fatorial ela tem como pressuposto agrupar, né, elementos em fatores, né, que tem um grande número ali de questões e variáveis, e você quer verificar isso em fatores menores, né, num agrupamento. Então, eu acho que a pergunta não casa com o que vocês aplicaram de metodologia estatística para suportar, para buscar isso. E aí eu coloquei, né, porque ali o disclosure, né, talvez é uma questão também de idioma, né, como você entende o disclosure no espanhol, nós como o disclosure de narcisismo, a gente não viu, porque assim, quando eu vejo disclosure do narcisismo, quando eu li isso, eu pensei, poxa, ele foi nas redes sociais e mediu isso nas redes sociais, ou por número de tweets, ou por número de publicação, isso também não aconteceu, né? Então, por isso que tem esses pontos que me chamaram a atenção. Deixa eu acompanhar aqui em meu tempo a revisão de literatura, tá? Eu vou correr um pouquinho, qualquer coisa depois a gente volta. Você atrás, né, discute o narcisismo, mas o que eu senti falta e que eu acho que seria muito importante para esse trabalho aqui? Você deixar claro quais são essas características intrínsecas do narcisismo, sobretudo do narcisismo virtual. A literatura traz isso, né? Ela traz o egocentrismo, a autoridade, exibicionismo, superioridade, vaidade, né? Autossuficiência e outras que a literatura traz. Isso não aparece lá na tua revisão de literatura.
Por que eu vejo que isso é importante? Porque para esse trabalho, quando você vai lá identificar os fatores, vai chegar um momento que tu precisa nominar aqueles fatores. E para nominar aqueles fatores, tu precisa partir da onde? De como a literatura trata, né? Aqueles pontos. Então, eu acho que... E você faz isso lá, né? Então, por exemplo, deu auto... O que mais deu? Deixa eu pegar aqui. Foi, não lembro de cabeça, me desculpa, mas eu já vejo que foi autopromoção, né? Autopromoção. Exatamente. Então, o que a literatura entende como definição constitutiva da categoria autoavaliação? E assim como as demais. Porque quando eu vou ter que nominar, né, nominar aqueles fatores, preciso olhar para aquilo que se agrupou e entender assim, poxa, olhando o que a literatura traz, isso aqui tem... Isso vai mais para isso, né? Então, eu acho que isso precisaria aparecer lá na fundamentação teórica, tá bem? Um outro ponto para pensar, que assim, o que eu já li de narcisismo, assim, a gente vê que no núcleo, né, no core, na essência do narcisismo, tem sempre uma questão ligada que é a falta de empatia. Quando a gente estuda, a gente vê que, claro, tem a necessidade, né, de se autopromover e tantas outras questões, mas ali existe uma falta de empatia, né? Então, esse é um ponto. E aí eu fico me perguntando se a autopromoção ela é uma falta de empatia ou é uma necessidade de aparição ou uma carência que a pessoa tem, né? Então, quando eu leio o teu trabalho, eu fico com esses pontos de interrogação aí em relação a esse tema, né, que é um desafio. E, assim, parabéns, porque eu botei aqui, né, primeiro, assim, vocês são corajosos, porque é discutir um tema que vem lá da psicologia, né, e aí nós estamos olhando isso aqui para um contexto do mundo dos negócios. Muito bem, deixa eu ver mais que eu coloquei aqui. E aí, ainda na revisão da literatura, apesar daquela discussão que você faz, eu não vi nenhuma discussão mais contundente da área de negócios nem para os estudantes. Que justamente o teu título tem isso, o teu problema tem isso, mas a tua fundamentação teórica daí não aparece. E não estou dizendo que não tenha, tá? Eu acho que tem, assim, a Aline, que foi me orientando no doutorado, ela estudou e a gente vê que no mundo do negócio, né, o Dark Tetra, de onde o narcisismo também é bastante forte, ele tem um perfil, né, de pessoas que têm isso de forma elevada, né? Mas eu acho que isso poderia aparecer como uma justificativa, talvez. Bom, vamos lá para a metodologia. A metodologia, eu acho que muito bom, vocês tiveram um número interessante de retorno, 605 participantes, né? Agora, ali, para mim, na tua apresentação ficou claro, tá? Mas no paper, não. O que é o business area para você? O que é a área de negócios, né? Porque não ficou claro se tinha contadores, se tinha economistas, né? E teve um ponto ali que me chamou a atenção, assim, que interessou para vocês, estudantes de negócios, né? Ou, business students, ou trabalhando na administração pública. Bom, aí eu fiquei em dúvida, assim, mas por que só o recorte na administração pública? É só a administração pública? Ou, de novo, pode ser uma questão de tradução mesmo, né? Mas isso ali precisaria deixar um pouquinho mais claro. A tua apresentação ficou clara, né? No trabalho. E aí eu fiz uma pergunta. Você encontrou na literatura um inventário para narcisismo virtual? Eu acho que não, né? Não, eu acho que essa é uma das contribuições do teu trabalho. E aí, eu vi que você se baseou bastante no estudo eu só estou comparando aqui, olhando o tempo aqui, não quero me estender. O Raskin e o Terry, né, de 1981. No trabalho, não ficou muito claro como é que foi esse processo, você explica das validades, mas assim, você partiu de Raskin e Terry, 1988. Quando eu olho o estudo deles, eu fui lá olhar o estudo deles, é um estudo que ficou, eu tenho anotado aqui, de 79 a 85, para construir aquela escala de narcisismo, né? Ela foi aceita para publicação em 87, foi publicada em 88. E aí você se sustentou lá.
Lá no estudo dele, são 40 questões, você utilizou 36. 26. Né? Então, não fica claro o que foi esse baseado no estudo deles, né? Então, isso não ficou, assim, acho que isso precisaria ter, em que medida, né, que foi utilizado aquele estudo como parâmetro, né, como um estudo de base para sustentar vocês, porque vocês vão criar uma escala, né, e é importante ter essa sustentação. E aí vem uma outra pergunta. Você chegou a conversar com alguém da área da psicologia? Você acessou um profissional da área da psicologia que faz essa análise, né, para a averiguação da personalidade, quais são os elementos que pudessem ajudar vocês? Porque na hora de construir, por exemplo, eu fui lá no Raskin Terry, por exemplo, né, eu tenho um talento natural para influenciar pessoas. A tua pergunta, ela ficou, eu considero, né, capaz de influenciar pessoas na mídia social. Por que eu estou trazendo esse exemplo específico, tá, Pavel? Porque, assim, o fato de eu colocar nas redes sociais, eu estou capturando o efeito narcisista? E por que que eu coloco isso para você pensar? Porque, assim, a gente tem que pensar que nesse público que você investigou, você está usando professores e estudantes. E não necessariamente pode estar usando as mídias sociais com um propósito narcisista, mas com um propósito, talvez, de compartilhamento de conhecimento. Então, assim, vamos lá, a gente teve um artigo aprovado, o Pavel teve um artigo aprovado na ASA, vou fazer propaganda da ASA. Ele vai lá e publica. Ele quer divulgar a publicação dele ou ele quer se autopromover? Ou as duas coisas. Então, isso me parece um terreno, assim, muito arenoso, né? Isso me chama essas questões. Por isso que eu perguntei, né? Conversou com um psicólogo, tem essa capacidade de fazer essa identificação desse tipo de personalidade, né? E uma coisa que me chamou a atenção também é que você validou o teu questionário com estudantes de engenharia mecânica, né? Sim, exatamente. E aí veio a pergunta, poxa vida, ele foi lá e validou num curso de engenharia mecânica para aplicar num curso de área de negócios. Quando eu olho, né, então, assim, num primeiro momento, eu posso afirmar ou entender que esse questionário, esse inventário que você está propondo, ele poderia ser aplicado a qualquer área. A qualquer área. Né? A qualquer área. Então, é porque, né, eu não vi nenhuma pergunta que casasse especificamente para a área de negócios, né? Não me pareceu que foi uma tendência para a área de negócios, né? E talvez esse não foi o seu propósito, mas foi como eu entendi, tá bem? Metodologia, o tratamento estatístico eu já comentei, eu acho que bacana, você colocou ali, foi aprovado no comitê de ética, né? E na análise, então, ainda aqui para os minutos, não, tem ainda 10 minutos. Então, aqui na análise, quando a gente vai para a parte da análise, o que eu levanto alguns pontos. Você tem uma série de descrição de variáveis, né, demográficas, como, né, e também idade, sexo, expertise, né, que os participantes têm tanto profissionalmente quanto educacional, né, na academia, né? Então, só que dentro do artigo eu não vi isso explorado. Eu acho que você tem a oportunidade, entende? De olhar diferentes perspectivas que não aparecem na tua discussão, né? Você dividiu em mestrado e doutorado, que talvez, num primeiro momento, pode fazer sentido, mas eu fiquei perguntando assim, será que não é mais importante eu saber masculino e feminino, idade, porque idade apareceu 3 faixas bem distintas dentro do teu trabalho, né? Apareceu faixas ali dos 20 anos, dos 30 anos e dos 40 anos. Será que aí já não tem, de repente, uma tendência das próprias questões geracionais? Não sei, de como lida com a tecnologia, né? Então, olhar isso talvez com um outro olhar, né? Testar isso com outro olhar. Uma outra questão que, quando eu fui ler o trabalho de base de vocês, me chamou a atenção, e eu vou fazer
eu gostaria de... Estão vendo a tela do trabalho? Sim. Então, eu achei interessante, quis trazer aqui para você ver, para você pensar, e para eu entender também como é que eles criaram os fatores. Eles tiveram 8 ou 7 fatores, 7 fatores. Eles tiveram 7 componentes, né? 7 componentes, eles utilizaram componentes principais. Então, eles tiveram 7 componentes. O primeiro dele, 8, o segundo, 7, 5 itens dentro do componente. Aí eu fui aqui para a tabela com as questões e fui verificar que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 7 primeiros estão aqui, ó, 7, 8. Então, essa é até a questão 50 deles aqui, ó. Esses elementos aqui, eles compuseram o primeiro fator que para eles foi entendido como autoridade, né? Depois, no segundo, ele verificou que os maiores fatores, os maiores pesos aqui foram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fatores. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui, né? Percebam que no terceiro item já começa... Então, o que foi esse terceiro? Esse terceiro ele já entendeu como sendo, esse segundo, desculpa, como autossuficiência. Por que eu fui olhar aqui? Porque no teu trabalho, o que me chamou a atenção é que, como você dividiu ali no mestrado, deu muita questão dentro do primeiro fator. Muita questão. Então, uma sugestão verifique se é possível vocês pensarem, porque eu entendi como é que vocês utilizaram na análise fatorial. Vocês fizeram pelo acima de 1, né? Oi? Vocês dividiram os fatores para aquelas variações que foram acima de 1 só. Mas aqui mas aqui é interessante porque você pode ter um fenômeno como esse aqui, ó, né? Por exemplo, esse item 50, ele caiu aqui no primeiro, mas percebam que ele tem fatores aqui, ó, que poderia um peso pode ser no 2 ou no 3, né? Porque é alto, quer dizer, ele está aqui porque ele foi mais alto, mas se de repente eu utilizasse ali a rotação Varimax, né? Talvez ele se readequaria. Se eu tirasse esse aqui, como é que ele ficaria, essa construção? Isso tudo por quê, Pavel? Porque eu senti que, primeiro, só deu 3 componentes num e 4 no outro, né? E aí me chamou a atenção, porque o teu segundo componente, o teu primeiro componente foi a grande maioria das questões. E aí, você nominou ele como autopromoção. Então, quer dizer que ser narcisista virtual é a autopromoção em si, né? E os outros elementos, né? Então, acho que é um ponto para pensar. Eu acho que a gente... Estou te provocando a isso, porque eu acredito que você vai continuar dentro dessa linha de pesquisa, né? Com certeza. Muito bem. Bom, na análise, me chamou a atenção porque você analisou as 3 primeiras questões que foram as que deram o fator mais alto, né? E aí você faz um comentário que eu achei forte no final da seção 4.2, na página 11, que dos 3 pontos analisados, você pode concluir que os estudantes de mestrado apresentam uma maior tendência ao narcisismo virtual do que os doutorandos. Eu não sei, eu acho que deveria ter um pouco mais de cuidado, porque, assim, você deu muito peso só para as 3 primeiras perguntas. E o resto? Aí eu te pergunto, eu posso definir narcisismo, então, só com aquelas 3 primeiras perguntas? Né? Então, esses pontos, essas questões, elas aparecem bastante assim, me inquietaram bastante no teu trabalho. Mas foi muito prazeroso ler, porque, assim, eu quis ir lendo, quis ir entendendo, Então, assim, ele tem isso. Nas tuas conclusões, né, de novo, eu acho que tem um problema na questão, um problema de pesquisa com a metodologia. Eu acho que o teu objetivo é construir e validar um instrumento de narcisismo virtual, que possa ser aplicado em diferentes áreas, né? Só que daí, esses pontos todos que eu coloquei,
são para reflexão, porque, assim, o cuidado que a gente tem que ter, né? O artigo está num congresso, um congresso com bastante visibilidade, o perigo é as pessoas saírem replicando, né? Então, esses pontos, assim, para uma reflexão, a ideia é sempre tornar isso cada vez mais confiável, esse teu instrumento, né? Tanto em questão de validade e de confiabilidade depois nas replicações. Eu não acho, assim, que você possa afirmar que os estudantes de mestrado, eles têm um narcisismo maior do que os estudantes de doutorado, né? Porque ali você utilizou para quê? Para fazer a composição dos fatores, né? Então, e uma coisa que me chamou a atenção é que 36 questões de diferentes fatores, né? Mas que pode ser em diferentes fatores. E eu vi que carregou muito no primeiro fator de autopromoção. E aí, aquela questão né, de definir melhor aquela definição constitutiva das variáveis que compõem essa característica do narcisismo, ela é interessante, né? Por que eu posso dizer que um grupo é melhor que o outro? E uma pergunta, se há uma hierarquia para isso, né? Como é que eu defino que um grupo é mais narcisista que o outro? Isso também não ficou claro no teu trabalho, e aí eu fico me questionando se eu poderia fazer essa conclusão, tá? Aqui tem um outro ponto, as referências, eu acho que você utilizou umas boas referências, e obviamente, né, vem de um trabalho mais profundo de pesquisa, por conta do teu trabalho de mestrado, então isso faz com que, né, a gente leia, releia e busque esse material, então você está de parabéns em relação a isso, tá bem? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para a audiência e caso, né, com os pontos que eu coloquei e com os pontos que... não estou conseguindo entrar aqui, só um pouquinho. Pronto. Então, eu vou abrir para a plateia, né? E nesses questionamentos, eu gostaria, então, que se identificasse com o nome e a universidade ou o programa a que faz parte, por gentileza. Deixa eu ver aqui no chat. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bem. Estamos abertos às perguntas aí. Então, o que nós podemos fazer? Pablo, nesses pontos que eu coloquei, provavelmente você ficou inquieto também, né? Sim, querendo rebater, que é normal também poder colocar o seu ponto de vista. Então, fique à vontade também para colocar o seu ponto de vista de alguns dos pontos que eu coloquei. E se você quiser que eu repita, por gentileza, fique à vontade. No, todo bien. No. Ante todo, muy agradecido por todas las respuestas, por toda la dedicación que tuvo el profesor para analizar justamente el artículo, ¿cierto?, que se está presentando justamente. Bueno, en cierto modo, algunas partes, como lo que usted me dice en relación a la parte sociodemográfica, todo eso, si bien no fue analizado en este momento, justamente dentro de todo lo que habíamos conversado con el profesor Flaviano, es para justamente la contundencia de un artículo ya más para frente, pero lo tenemos ¿cómo se llama?, en mente justamente trabajar eso. Ahora, lo que me gusta mucho de su argumentación fue en relación a la escala. Tiene mucha razón, o sea, en ese sentido, creo que nos alejamos un poco de lo que justamente fue Raspberry Pi. Y por lo tanto tenemos que volver un poco a él, analizar mejor posible, porque realmente me di cuenta ahora con sus asertivas justamente que nos alejamos bastante más o menos de lo que nos habíamos inspirado, ¿tá? Entonces, también para justamente la validación. Creo que fue un punto muy acertado que usted fez. Assim, quando esse processo de utilizar um instrumento, né, ou uma base de questionário, de perguntas que já existem, né, e como você está querendo mudar a forma de ver o narcisismo dentro de um contexto, de um ambiente diferente, né, não é um ambiente, um espaço diferente, que é o virtual. Então, assim, realmente isso me chamou a atenção daquelas perguntas que ficaram como autopromoção, se realmente é autopromoção, né? Então, assim, no primeiro momento, até, Pablo, eu fiquei pensando assim, ele está fazendo realmente uma análise fatorial
exploratória ou é uma análise fatorial confirmatória, né? Porque como você partiu daquele estudo, eu imaginei assim, olha, ele pegou as questões, tentou identificar naquelas 7 classes que o autor base entendeu o que é, e a partir daquilo lá, ele adaptou para um ambiente virtual e aí quis confirmar isso. Não foi isso, né? Depois eu vi que era exploratória. Mas isso é mais que me chamou a atenção, né? Porque, assim, pelo teu instrumento que se apresenta ali, quando olhar aquelas questões, aquelas mais de 10, 15 questões ali que caíram em autopromoção, aquele conjunto de questões é que vão dizer que eu tenho autopromoção. E uma outra questão, como é que eu vou medir o narcisismo? Né? Tu tem esse questionário e agora como é que eu vou medir ele? Né? Como é que eu vou dizer assim, o Paulo, ele tem um narcisismo virtual baixo, médio ou alto? Não sei se você pensou nisso. Eu acho que isso é importante quando a gente constrói uma métrica também, né? Um inventário. Né? O que a gente faz com aquilo que a gente construiu? Então, assim, como é que eu posso dizer, nesse instrumento que tem autopromoção, egocentrismo e autoconfiança, dizer que o Paulo tem mais ou menos narcisismo virtual? Né? Então, acho que também esse é um ponto que pode ser abordado, né? Destacado. Porque quando eu olhei a tua dissertação, eu vi que tem muito mais coisa lá dentro. E aquilo que depois eu percebi. Ele fez mais coisas, você fez mais coisas lá e você fez um recorte. E o primeiro recorte teu é realmente um instrumento, né? Exatamente. Exatamente. Então, también obviamente por la cantidad de páginas que justamente requiere un artículo justamente del Congreso, quedaron muchas cosas afuera que ahora me hacen más ruido, como se llama, incluirla justamente con lo que usted nos ha mencionado. Entonces, pucha, muy agradecido porque realmente las contribuciones que está haciendo no se nos van a servir mucho. Tengo la certeza que el profesor Flaviano también estamos los dos expectantes justamente para más para frente, cuando ya vamos a construir el archivo final, tener en cuenta todas estas consideraciones que por lo demás son muy asertivas. Fico muito feliz por lo demás. Não, eu que fiquei feliz por ter a oportunidade. Alguém com alguma pergunta? Que talvez eu não tenha... Ninguém? Professor Paulo, posso fazer uma consideração? Por favor, é o Iago? Isso mesmo, professor. Por favor. Boa tarde a todos, parabéns, Pavel, pela apresentação, parabéns, professor, pela condução, né, pelas colocações. Eu queria fazer um apontamento que o professor levantou em relação a essa questão da análise fatorial, sabe? Que na maioria das vezes, né, até para o Pavel e para as próximas pesquisas a título da gente justificar essa escolha, né? Porque, assim, a estrutura do trabalho do Pavel, ele vem da literatura, né? Ele já tem uma literatura pré-pronta e, supostamente, ele deveria confirmar para esse ambiente da área de negócios. Foi o que eu vi em um artigo recentemente, que foi justamente esse mesmo procedimento. Não fez análise fatorial exploratória e utilizou a confirmatória, haja visto esse antecedente de literatura, né? Onde eu já tenho os construtos pré-prontos, né? Já testados. Então, acho que é um caminho, talvez, para futuras justificativas, talvez. Ok, perfeito. Obrigado, Iago. Alguém mais? A gente ainda tem 5 minutos, pessoal. 5 minutos, ainda a gente troca algumas ideias e ajuda o papel aí. Legal. Pavel, então, depois eu me dei conta que eu estava mostrando, mas não estava aparecendo, né, o artigo, né? Eu acho que depois eu vi aqui no chat como estava... eu não sei se estava aparecendo o artigo, mas faz esse exercício de como o artigo base definiu aquelas categorias e vê como é que vai aparecer, mas analisando todos juntos. Justamente. Né? Faz esse exercício para ver se isso vai se confirmando, isso vai realmente, essa divisão, ela se apresenta. E uma sugestão também, você está numa análise de confirmar um instrumento que inevitavelmente vai ser muito acessado.
talvez consultar alguém, né, na área de psicologia. Aliás, a área da psicologia é muito bom em criar e validar instrumentos, né? Eu sempre digo na área de contabilidade, a gente tem dissertações, até teses na área da psicologia para criar um instrumento e validar. Na nossa área, se a gente fizer isso, eles vão dizer falta coisa, né? Então, assim, a gente tem que fazer, criar e já aplicar, porque senão parece que não tem validade, né? E muito pelo contrário, acho que você conseguir trazer um fenômeno e criar um instrumento que capture esse fenômeno, acho que tem uma contribuição de muita significância, né? E eu acho que é isso que você está perseguindo. Então, acho que você está de parabéns, o professor Flaviano está de parabéns. Como eu falei, é um trabalho de muita coragem, né? E, assim, as minhas observações foram para realmente provocar vocês a pensarem, porque, assim, é uma dissertação meio que um filho da gente, né? A gente fica, dissertação, você agora está no doutorado, essas coisas a gente fica ali pensando e provavelmente você vai querer avançar, pode querer avançar com esse tema para o doutorado, são oportunidades para ajudar a refletir. Justamente. Essa foi o intuito. Tá. Professora, ante todo, quero agradecer justamente por todas as contribuições, a todos os presentes na sala também, que se interessaram por el trabalho. Muito obrigado. É uma temática relativamente nova, então, como todas essas, têm muitas coisas que ainda precisam explorar. Estamos nisso, estamos nessa caminhada, então vamos para frente. Acho que, como falei, com todas as contribuições que estamos fazendo, nos vai ajudar muito para ter bom trabalho. Então, muito obrigado a todos por lo demais, né? Verdade. Obrigado a todos aí por prestigiar a sessão. Parabéns novamente, Pavel Flaviano. Eu vou mandar essas anotações que eu fiz, depois por seu e-mail, tá? Sim.